Nós estamos apresentando... Boa tarde. Nós estamos apresentando o trabalho do componente curricular Geografia do Nordeste do Brasil. Nosso grupo escolheu como tema a Agricultura do Nordeste Brasileiro. O nosso grupo tem como componentes Adalva, Arleide, Camila, Daniela, Jamile e Cileide. A região Nordeste está dividida em 9 estados: o Maranhão, o Piauí, a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ocupação e organização do espaço agrário nordestino. Nós sabemos que a organização desse espaço agrário do Nordeste, ele teve sua herança no período colonial, onde, quando chegou a coroa portuguesa aqui no Brasil, se instalou no litoral, principalmente do Nordeste brasileiro, cultivando a monocultura da cana-de-açúcar e, mais tarde, trazendo para o Brasil africanos que foram utilizados para o trabalho escravo, na monocultura da cana-de-açúcar, nos grandes latifúndios. Foram destruídos a Mata Atlântica para o cultivo da monocultura da cana. Também escravizaram índios, e houve essa ocupação e organização desse espaço agrário nordestino, uma agricultura de latifúndios. Esse espaço colonial, como foi que esse espaço colonial ele se concretizou e ele se deu nesse espaço do Nordeste? A região onde se teve a ocupação mais antiga, desde a chegada dos colonizadores. Como eu já falei, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se instalaram no litoral pernambucano e principalmente a Bahia, também a Bahia e Pernambuco, instalando-se nessa faixa litorânea e plantando a cana-de-açúcar, que foi o que fez naquela época o Nordeste se tornar a maior região de maior desenvolvimento. O seu espaço foi organizado e estruturado em torno da atividade canavieira. E a criação das capitanias foi onde deu início ao que hoje nós temos de modo de produção, e nós temos também hoje essa ocupação ou essa desigualdade de renda, essa desigualdade de distribuição de terra foi justamente na criação das capitanias hereditárias, com o intuito de incentivar e recompensar os donatários ou aqueles grandes proprietários de terra que rendessem mais. E também as sesmarias, que foram também espécies de capitanias que foram doadas a donatários e a grandes latifundiários, principalmente aqueles que vinham da coroa portuguesa, que tinham uma certa condição financeira de fazer produzir essas terras. O canavial e a organização do espaço. No século XVI, o espaço nordestino esteve relacionado à produção da cana-de-açúcar. Sempre quando a gente vai pensar em ocupação agrária do Nordeste, a gente deve remeter à época da colonização, da ocupação da faixa litorânea do Nordeste, que era um solo muito bom, de massapê, de terra roxa, que era propício à plantação da cana-de-açúcar. Então, esse espaço nordestino esteve relacionado à produção da cana-de-açúcar. Essa atividade proporcionou poder político, econômico à região. Então, nessa época da colonização, a região brasileira que tinha maior ênfase econômica era o Nordeste, devido justamente a essa ocupação e a monocultura da cana-de-açúcar. E aí deu-se início às grandes oligarquias, que até hoje se tem herança de lado do período colonial. Hoje nós temos também os grandes latifúndios, produtores, e os pequenos produtores não recebem incentivos do governo, também não podem produzir, muitas das vezes abandonam suas terras. Por quê? Porque tem herança neste sistema de colonização, onde o grande latifundiário ele tinha mais incentivo, principalmente do governo, do Estado brasileiro. A pecuária foi utilizada para iniciar a ocupação no interior do Nordeste. Então, como os índios estavam sendo escravizados,
E também os negros, eles fugiam para o interior, adentrando, né, a Caatinga, né, do sertão, e também do Agreste, que foi logo depois, né, foi um tempo depois que eles conseguiram adentrar devido à barreira do Planalto da Borborema. Eles não conseguiram muito adentrar o Agreste. E eles começaram a entrar no interior do estado, principalmente de Pernambuco e do Nordeste, e aí deu-se início também à utilização da pecuária, que era justamente essa criação de gado para também sustentar os engenhos, né? O mercado, né? Também os engenhos lá do litoral pernambucano e do Nordeste. Até porque nessa época, né, a região da Zona da Mata, que é onde se solidificava ali a cana-de-açúcar, a produção de cana-de-açúcar, ela não era propícia para a criação do gado. Então o sertão, ele se destacou e tinha um diferencial que o gado também se adaptou às suas características, não só climáticas, mas também a do povo mesmo, de adentrar o sertão, viver ou ocupar o sertão, para ter um maior domínio daquele território. A decadência da cana-de-açúcar, a decadência econômica do Nordeste. Né? Então, quando se começou no final do século XVII, a agricultura canavieira entrou em crise devido à forte concorrência das Antilhas. Os preços, começou-se também, os portugueses começaram a também plantar muita cana-de-açúcar, cultivar muita cana-de-açúcar lá nas Antilhas, né? E aí houve essa concorrência, né? E as Antilhas vendiam a preços mais baixos. Né? Isso, então, houve essa grande decadência, essa grande crise da cultura canavieira no Nordeste. Houve um declínio. No século XIX, o algodão, lá principalmente na região do Agreste, sofreu com a concorrência dos Estados Unidos, né? E também, vindo mais para cá, para a nossa época, principalmente nos anos 80, houve a infestação do bicudo e também sofreu uma certa decadência o algodão. Enquanto essas atividades entravam em forte crise, a mineração passou a ser desenvolvida fortemente na região sudeste. Então, porque hoje há uma certa... são situações bem distintas do Nordeste e do Sudeste. Porque, primeiro, o desenvolvimento chegou com mais força na região Sudeste. A região Sudeste ela se desenvolveu muito mais rápido com a industrialização e com a mineração, que depois da decadência da cana-de-açúcar no Nordeste, passou-se um extrativismo mineral lá, principalmente em Minas Gerais, e aí passou a economia focar na extração de minérios na região Sudeste. E, posteriormente, a industrialização, que proporcionou à região Nordeste, à região Sudeste um maior desenvolvimento do que o Nordeste. Lembrando também que essa questão da agricultura e decadência da canavieira, também temos que levar em consideração a seca, né, que é uma característica da região, que eles não estavam preparados naquela época e não sabiam trabalhar com esse processo. Daí, com o mercado, um produto não tão bom, né, como estava passando pelo processo da seca, e o mercado competitivo, que o das Antilhas proporcionava não só preços mais baixos, também um produto de maior qualidade. E trazendo aqui já para o século XIX, o algodão, já que a concorrência com os Estados Unidos não deu certo, né? Ele perdeu bastante, ele não deu tanto certo aqui o algodão para Pernambuco. Também porque no século XIX os Estados Unidos já estavam num processo de industrialização bem mais avançado que o nosso país. Então, o Nordeste, ele foi dividido em sub-regiões, né? Regiões de acordo com, essas sub-regiões de acordo com o clima, com as atividades econômicas, com a vegetação, né? Então ela foi dividida em sub-regiões. Né? Nós temos aqui, em seguida nós vamos ver, né, as sub-regiões do Nordeste, que é justamente aqui, ó, no Maranhão, que ali vai entrar o meio norte, né? O sertão, né? Vai entrar a zona da mata, que é justamente onde foi cultivada a monocultura da cana-de-açúcar, né? Fica mais na faixa litorânea,
E tem o Agreste, que é essa zona de transição entre o sertão e a zona da mata. Então, a zona da mata, bem mais próximo, né? Que a gente pode dizer assim, das regiões metropolitanas. Aqui nós temos o que? A cana-de-açúcar, né? Que é mais cultivada em Pernambuco, Alagoas e Bahia, não é isso? Aqui o cacau, que é cultivado na Bahia, né? E principalmente na região de Ilhéus, né? E aqui nós temos a zona urbana, né? O litoral muito próximo às capitais. O Agreste. O Agreste é essa zona de transição. Ela é mais voltada, o Agreste é mais voltado para a policultura, milho, feijão, mandioca, certo? Eles não cultivam um só produto, eles cultivam vários produtos e lá eles, devido ao clima ser um pouco mais, né, propício, né? Então lá a cultura do Agreste, a cultura econômica é mais voltada para as policulturas e para a criação de gado, né, voltado para a abate leiteira, né? Está no meio. No meio norte, né, onde a gente diz que tem as matas dos cocais, entre no Maranhão e o Piauí. Lá é muito utilizada a extração, a cultura extrativista, né, da carnaúba, do babaçu, né? E essa cultura lá, ela sempre é utilizada devido ao clima de lá, que ele é um pouco diferenciado, né? Então, é mais puxando, não é nem tanto como a Amazônia, mas é mais próximo, a vegetação da floresta amazônica do Piauí também está próxima à floresta amazônica. Tem mais, né? Agora está o sertão. É a maior sub-região, é o sertão, né, de clima muito quente, muito semiárido, né, de chuvas bastante, como é que eu posso dizer assim, mal distribuída, concentrada em um só período do ano. E a cultura do Nordeste, do sertão do Nordeste, como a gente já falou aqui, ela é mais voltada para a pecuária, mas já se pode vislumbrar, né, outros tipos de culturas no Nordeste, principalmente o perímetro, a irrigação lá em Petrolina, a fruticultura, né, e lá eles produzem manga, mamão, vários frutos, principalmente para o mercado externo, para a exportação, né? Então lá em Petrolina e também como perímetro irrigado aqui de Bimirim, né, na microrregião do Mochotó, a qual nós estamos inseridos a cidade de Sertânia, né, na microrregião do Mochotó, né, nós temos esse perímetro irrigado em Bimirim, né, onde lá se produz banana e muitas outras frutas que abastecem o mercado interno. A modernização da agricultura, né, até meados do século XX, o Brasil era um país agrário exportador, em grande parte vinculado à cafeicultura, porque houve a decadência da cana, veio a mineração e em seguida, nas terras de São Paulo, veio o cultivo do café, certo? Teve a época do café com leite, que foi a época da borracha, né, e do café, mas o café, nesse período, ele passou a ser a maior atividade econômica do país. No ano de 1965, o governo adotou o Sistema Nacional de Crédito Rural, com a adoção de crédito verde subsidiado e forte incentivo para a modernização da agricultura brasileira. Porém, a gente quer frisar que esse incentivo ele é mais para os grandes produtores. Os grandes latifundiários, né, da agroindústria, né, que podem comprar máquinas, que podem receber dos bancos grandes investimentos, né,
né, para modernizar a agricultura das suas grandes propriedades, voltado justamente para o agronegócio, né, para em larga escala, a produção em larga escala para o mercado externo. O agronegócio é a agricultura familiar, né? O agronegócio, né, que é a produção, como eu já falei, da monocultura e sempre voltada, na maioria das vezes, para a exportação, né? E esses grandes latifundiários, eles recebem muito incentivo, né, do governo. A agricultura familiar recebe um mínimo, né? E tem pequenos produtores que nem recebem, não recebem incentivo do governo para a produção nas suas pequenas propriedades. A agricultura familiar caracteriza pelo trabalho dos membros da família como a principal fonte de renda, dividindo-se de acordo com o uso da tecnologia em pequena agricultura, apresenta um nível técnico menor e gera baixa renda. A agricultura familiar comercial tem melhor nível técnico, portanto, uma produtividade maior. Exemplo, o mapa da produção agrícola a gente vai mostrar, né, vai ser agora já, um vídeo, né?